Louvado seja Deus. Aleluia. É um privilégio, uma honra de me encontrar mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui ao vivo com todos vocês nesta live. Amém? Aleluia. Onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Nós já se encontramos com a nossa Bíblia aberta no livro de Esther, capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 5 e 6. Os irmãos me ajudem a pregar hoje, porque minha voz está uma maravilha. Amém? Esther, capítulo 3, versículo 5 e 6. Quem encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga: eu encontrei. Eu encontrei. Aleluia. Então vamos fazer agora a leitura do versículo 5 e 6, amém? Que diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém os seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado: o povo de Mardoqueu, Amã, pois procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e o povo de Mardoqueu. Amém? Nesta noite eu convido todos vocês a orar comigo. Amém? Se puder, feche os teus olhos, encurta a tua cabeça, por reverência e por respeito. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu só tenho que te glorificar, te exaltar, te bendizer, porque até aqui, Senhor, de uma maneira linda e poderosa, maravilhosa, o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha alma, de todo o meu corpo, Senhor. Meu Deus, mesmo ainda um pouco rouca, Senhor, eu quero falar, Senhor, da tua grandeza, da tua infinita misericórdia. Me usa, meu Pai, em tempo, em fora de tempo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Papai, coloca teu anjo à direita e à esquerda aqui da tribuna, coloca teu anjo lá no portão, Senhor, à direita e à esquerda, como sentinelas, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger de todo o mal. Me usa, Senhor, como instrumento para a honra e glória do teu santo nome, que nada venha impedir, Senhor, o teu agir aqui nesta noite. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a gente diz amém. Amém. Podemos nos assentar, amém? Irmãos, vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Aleluia. Nesta noite, irmãos, o tema que eu quero falar aqui, amém, é o seguinte: 10 fatos sobre o perverso Amã, amém? Vamos repetir comigo? 10 fatos sobre o perverso Amã. Irmão, muitas vezes nós não damos importância, mas é necessário nós conhecermos quem é o nosso inimigo. Amém? E hoje eu vou falar a respeito do perverso Amã. Talvez você já leu esta palavra, este versículo, mas nada melhor deixar o Espírito Santo renovar cada dia mais a sua vida. E para aqueles que não sabem, vão aprender com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos nessa noite. Quem está preparado aí? Vamos começar. Diz amém? Amém. Louvado seja Deus. Querida igreja, Amã, cujo nome persa significa magnífico, foi o primeiro ministro do rei Assuero e arquiteto, querida igreja, da quase destruição dos judeus na Babilônia exílica. Igreja, a sua trama foi desfeita, sabe por quê? Por Deus, através, sabe de quem?
da rainha Esther e seu tio Mardoqueu. Então vamos aqui comigo nesta noite aprender os 10 fatos sobre esse notório vilão bíblico. Vamos ver se a gente consegue falar tudo hoje sobre esses itens, amém? Então vamos lá. Querida igreja, ele foi o antagonista da história de Purim, amém? Amã, querida igreja, como descrito lá no livro de Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6, foi o primeiro ministro que tramou a aniquilação dos judeus no Império Persa, amém? E até hoje, querida igreja, se comemora anualmente a sua queda, reversão de seus planos no feriado Purim, conforme está escrito no livro de Esther, capítulo 9, e versículo 22. Querida igreja, todo ano, durante a festa de Purim, se o livro de Esther publicamente na sinagoga, sempre que o nome de Amã é mencionado, o público, querida igreja, ele bate os pés, amém? E exclama que esse nome seja apagado, amém? E isso, querida igreja, é uma espécie de vaia. Sabe quem está vaiando? Né? Para os judeus em todo o mundo. Amã simboliza, querida igreja, todos aqueles que tentaram destruir o povo de Israel. Amém? Querida igreja, ele era descendente de Amaleque, amém? Para quem não sabe, Amã, querida igreja, ele era um agagita, amém? O que pode indicar que ele vinha, querida igreja, de uma região do império conhecido como Agag, amém? Ou que era descendente de Agag, igreja, o rei dos Amalequitas. Depois vocês lêem na Bíblia lá, que não vai dar tempo de nós lermos junto, 1 Samuel, capítulo 15, e versículo 8. Querida igreja, aleluia, se for o último caso, fica fácil entender, sabe? Presta atenção aqui, entender por que Amã nutria tanto ódio pelo povo de Israel. Presta atenção aqui, igreja, Deus havia declarado guerra contra os amalequitas também e desejava que seu nome em memória fosse apagado da face da terra. Vocês podem entender isso? Então, igreja, essa história, ela remota o período do êxodo de Israel e do Egito, quando nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 15, amém? Quando os amalequitas atacaram os hebreus exaustos que estavam na retaguarda. Depois vocês lêem na sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25 e versículo 18. Igreja, após ordenar, amém, o líder Josué, que lutasse contra Amaleque, Moisés, querida igreja, ele intercedeu por Israel, sabe aonde? No topo da montanha. Quem lembra? Amém? Glórias a Deus. Resultando o quê? Todo mundo sabe, né? Vitória de Josué. Igreja, Deus disse a Moisés para registrar no livro em que ele havia o quê? Declarado guerra aos amalequitas, devido que haviam, querida igreja, feito, aleluia, ao seu povo. Querida igreja, antes de entrar na terra prometida, Moisés, ele lembrou, amém, os israelitas do ataque traiçoeiro e dos amalequitas. Onde nós podemos ler isso? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 até o 19. E foi aí, querida igreja, foi Saul, o primeiro rei de Israel, quem recebeu de Deus a ordem para quê? Para destruir quem? Os amalequitas. 1 Samuel, capítulo 15. Igreja, e o rei Saul falhou nessa missão dada por Deus, por isso ele perdeu a coroa. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
por não ter cumprido, querida igreja, completamente, amém, a ordem do Senhor, alguns amalequitas, eles sobreviveram, querida igreja, em um de seus descendentes. Todos já sabem qual é, Amã. Então, Amã, querida igreja, ele decidiu destruir, ele decidiu exterminar o seu antigo inimigo, que era o povo de Deus, amém? Quem era esse povo? O povo judeu, amém? E é interessante notar, querida igreja, que enquanto o rei Saul, um benjamita, não destruiu quem? Os amalequitas. Mordecai. Quem era Mordecai? Tio de Esther. Mordecai também, um benjamita, como está escrito lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 5, ele entrou, sabe de que maneira? Ele entrou na batalha e derrotou Amã. Glória a Deus por isso. Querida igreja, para completar, querida igreja, aleluia, o fundador do povo amalequita era descendente, sabe de quem? De Esaú, amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glórias a Deus. Lá no livro de Gênesis, querida igreja, capítulo 36, versículo 12. Esaú, querida igreja, era o inimigo de seu irmão Jacó, amém? E a Bíblia nos diz que ele usou de bajulação para quê? Para alcançar, aleluia, o poder. Igreja, imagina aqui comigo, aleluia, em algum momento entre o 7º e o 12º ano do reinado de Assuero, como está registrado lá no verso 7, amém, do capítulo 2, lá do versículo 16. O rei, querida igreja, ele decidiu nomear o rei, amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Então o rei decidiu nomear Amã como seu primeiro ministro sobre o império. Note aqui comigo, querida igreja, que Mardoqueu havia salvo, amém, a vida do rei. Quem leu a Bíblia vai saber do que eu estou falando, amém? E nem sequer ele recebeu uma palavra de agradecimento, amém? Quanto mais uma recompensa, lembra? Quem lembra vai entender. No entanto, o perverso Amã, querida igreja, que nada havia feito para o reino, ele recebeu uma promoção, amém? E é provável, querida igreja, que Amã, ele tinha utilizado, sabe de que maneira? De bajulação, é isso mesmo. Ele lisonja para conquistar essa nova posição de poder. Igreja, pois, era um homem que se especializava em tais práticas. Sabe qual? Sabe por quê? Aleluia. Porque ele era orgulhoso, amém? O seu objetivo, querida igreja, era obter poder, reconhecimento. Assuero, querida igreja, sendo um homem fraco e manipulável, suscetível de bajulação e ansioso para agradar, ele facilitou o caminho para Amã, querida igreja, alcançar o seu objetivo. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, querida igreja, que alguns estudiosos, amém, da Bíblia, veem em Amã, aleluia, uma figura do homem da iniquidade, que surgirá do futuro, amém? Exercerá, amém, o seu domínio implacável sobre a humanidade. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 13. Igreja, Amã, ele recebeu, aleluia, uma grande autoridade do rei, e assim como Satanás concederá grande poder ao governante mundial perverso, conhecido, sabe como? O anticristo, amém? Apocalipse capítulo 13, versículo 2 e 4. Querida igreja, Deus permitiu que Amã, ele fosse nomeado para esse cargo elevado, com propósito a cumprir por meio dele, como está registrado lá no livro de Romanos, capítulo 9, e versículo 17, amém? E a maneira, querida igreja, como as pessoas agem quando estão em oposição de autoridade, ele revela, sabe o quê? O caráter
caráter, usam sua autoridade, sabe para quê? Para promover a si mesmo, em vez de ajudar os outros, amém? Glorificam a si mesmo, ao invés de darem, sabe o quê? Glória a Deus, aleluia. Lembra de Daniel? Então, Daniel, querida igreja, ele recebeu um cargo elevado semelhante ao de Amã, amém? Mas usou a sua posição para servir a Deus e ajudar os outros, que é o próximo, amém? Daniel capítulo 6. A diferença entre Daniel e Amã, querida igreja, é que Daniel era um homem do quê? De Deus, uma pessoa humilde, enquanto Amã, ele era um homem do mundo e uma pessoa arrogante. Quem está entendendo da glória a Deus? Igreja, ele foi um homem vaidoso, amém? Amã, querida igreja, não se contentou apenas em ter um cargo elevado, de usá-la para o seu benefício pessoal. Ele também, querida igreja, ele buscou ali o máximo de reconhecimento público e honrarias, amém? Embora, querida igreja, o povo, amém, do Antigo Oriente estivesse acostumado a oferecer projeções de preferência, o rei, querida igreja, ele teve que publicar um edito especial em favor de Amã. Caso contrário, querida igreja, o povo não se curvaria, aleluia, diante dele. Quem está entendendo da glória a Deus? Ou seja, querida igreja, Amã era um homem insignificante, com um cargo significativo. Outros nobres mais dignos não estavam interessados, sabe o quê? De reconhecê-los, amém? Isso é mais indicação de que Naamã não conquistou a sua nomeação, sabe de que maneira? Por mérito, mas por usurpação. Pensa aqui comigo, se fosse um oficial digno, os outros líderes reconhecidos de bom grado. Dá glória a Deus. Glórias a Deus. Igreja, o orgulho cega, quem sabe disso diz amém? E é verdade, amém? O orgulho, ele cega as pessoas quanto o seu verdadeiro caráter e leva, querida igreja, a insistir em obter aquilo que não merece, amém? Amã, querida igreja, sem dúvida, era um homem limitado, mas a sua vaidade dava uma falsa aparência de grandeza, não é? Igreja, por que Amã não gostava de Mardoqueu, hein? Você já fez essa pergunta? Você sabe a resposta? Igreja, a promoção de Amã pode ter evidenciado o pior nele, presta atenção aqui, mas ele também trouxe à tona o melhor em Mordecai, o primo de Esther, e recusou-se a curvar diante de Amã, mesmo com a multidão à porta. Lembra, quem leu a palavra vai entender o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Aleluia. Os oficiais da porta, querida igreja, interrogaram Mardoqueu, também conhecido como Mordecai, sobre o seu comportamento. E foi nesse momento, querida igreja, que ele declarou abertamente que ele era o quê? Judeu. Até então ele não tinha declarado, como diz lá no livro de Esther, capítulo 3, versículo 3 e 4. Querida igreja, nos dias seguintes, os oficiais observaram, aleluia, o seu comportamento. Que comportamento de quem? De Mordecai. Então, contaram a situação, sabe para quem? Para Amã. A partir daí, querida igreja, ele começou a vigiar, amém? Mardoqueu, e a nutrir o seu ódio, não apenas contra aquele homem que estava na porta do rei, que era Mordecai ou Mardoqueu, mas contra todos os judeus do império. Aleluia. Depois, irmãos, aleluia, ele foi sutil, amém? Amã, querida igreja, ele decidiu o dia para a destruição dos judeus. Olha para você ver como era este homem. Aleluia. Lá no versículo 7, ele, querida igreja, em alguns astrólogos lançaram sorte em segredo para escolher o dia mais auspicioso. E esse ritual, querida igreja, usava ou visava garantir que seus deuses estivessem ao seu favor e o plano fosse bem sucedido. Ou seja,
Amã tinha planejado tudo, né? Amã, querida igreja, iniciou o procedimento no mês de Nisan. E mesmo que os israelenses comemoram sua libertação do Egito, após lançar a sorte no mês a mês, dia a dia, os astrólogos, querida igreja, determinaram que o 13º dia do 12º mês era o mais adequado para a execução do plano, lá no versículo 13. Igreja, Amã pediu permissão para o rei. Ele planejou tudo e depois ele foi pedir permissão para o rei. Você está entendendo da glória a Deus? Versículo 8 até o 11. Sem mencionar, querida igreja, especificamente os judeus, ele exagerou a situação para fazer parecer um grande perigo. Irmãos, olha para você ver a artimanha de Amã. Amém? Glórias a Deus. Ele, querida igreja, argumentou que os judeus, cujas leis, querida igreja, era diferente. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Viraram do contrário. Glória a Deus. Perdeu bastante que não estava gravando. E esse detalhe, querida igreja, não apenas ilustra a magnitude de sua fortuna, mas também a origem questionável, passivelmente desonesta do seu enriquecimento. Querida igreja, ele tem muitos títulos na conversa comum. Então, Amã, querida igreja, era conhecido, olha aqui, ó, como Amã Araxa, que significa o perverso. Amém? No livro de Esther, o seu nome está frequentemente acompanhado por títulos que destacam a sua malícia e hostilidade. Amã, querida igreja, vamos lá falar algumas delas, tá? Amã, o Agagita, Esther capítulo 3, versículo 1. Amã, o maligno, Esther capítulo 3, versículo 10. Amã, o inimigo dos judeus, capítulo 3, versículo 10. Esses títulos, querida igreja, refletem, amém, o desprezo, a indicação de que ele despertava entre os judeus. De acordo, querida igreja, com a tradição, amém, do Shabá, sempre que menciona seu nome com esse título, adicionais durante a leitura de Megilá, é costume, querida igreja, expressar desdém de forma sonora, como bater, girar aparelhos de som para simbolizar a indicação e desprezo por Amã. Querida igreja, a sua memória, aleluia, presta atenção aqui, a sua memória é vaiada, amém? Esse ritual, portanto, uma maneira de lembrar a vitória que sobre o mal, celebração e salvação. Agora presta atenção aqui comigo, aleluia, a sua queda foi impressionante rápida, amém? A queda de Amã, querida igreja, foi tão impressionante quanto rápida. Numa noite, querida igreja, depois de desfrutar de uma festa ali privada, apenas como o rei Assuero e a rainha Esther, ele decidiu que o momento era propício para executar o seu plano de forçar Mordecai. No entanto, querida igreja, as coisas começaram a mudar no dia seguinte. Presta atenção aqui comigo, amém? Vamos lá, vamos aqui numerá-la. Número 1, desfile, amém, humilhante. Amã teve que desfilar pelas ruas de Suzã, conduzindo ali Mordecai, vestido com as roupas do rei, montado na cavalo real. Enquanto percorria a cidade, Amã teve que proclamar: assim será feito o homem a quem o rei deseja honrar. Esther capítulo 6, versículo 11. E esse desfile, querida igreja, que deveria ser uma demonstração de sua própria grandeza, acabou revelando a sua humilhação e a inversão de seus planos. Segundo, exposição da sua conspiração. A rainha Esther, querida igreja, ela revelou, aleluia, sua identidade ao rei Assuero, que sua judaica, que denunciou Amã como conspirador e contra o seu povo. Querida igreja, essa revelação chocou o rei e alterou significativamente, amém, a percepção que ele tinha de Amã. Capítulo
7, versículo 3 até o 4 do livro de Esther. Igreja, número 3, execução na força. Amém? Finalmente, como finalmente, Amã encontrou o seu destino final na própria força que havia preparado para Mordecai. Igreja, sua queda foi um exemplo dramático de reversão, de sorte e de justiça divina. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Esther, capítulo 7, versículo 10. Igreja, 9. Ele tinha orgulho de seus muitos filhos. E verdadeiramente Amã tinha. Amém? Amã vangloriou-se da sua grandeza, riqueza e de seus muitos filhos. Esther, capítulo 5, versículo 11. Ele sentiu um grande orgulho de seus numerosos filhos, o que era uma das suas maiores fontes de satisfação, igreja. Quanto ao número exato dos filhos que ele teve, há variações entre tradições. Então vamos ver as tradições. Tradição judaica. Alguns relatos, querida igreja, sugerem que Amã teve 40 filhos. Isso, tradição judaica. Na tradição popular, querida igreja, outras fontes indicam que ele poderia ter tido 100 filhos. Amém? Na tradição midrástica, amém? Há também uma tradição que afirma que ele tinha 208 filhos. Amém? Mais tarde enforcaram seus 10 filhos na mesma forca que Amã havia preparado para Mordecai, marcando o fim trágico de sua família. Esther capítulo 9, versículo 13 e 14. E o 10º, né? Ele foi manipulado por sua esposa. Amém? Amã foi influenciado negativamente por sua esposa. Para quem não sabe como se chama a esposa de Amã, era Zeres. Em suas ações contra Mordecai. Inicialmente, querida igreja, Zeres e os amigos de Amã os incentivaram a construir uma forca para Mordecai, revelando uma profunda hostilidade, a falta de sabedoria em sua proposta. Esther capítulo 5, versículo 14. No entanto, querida igreja, quando a situação começou a mudar a favor dos judeus, amém? Zeres mudou de tom, zombou de Amã, dizendo: se Mordecai, diante de quem você começa a cair, é de origem judaica, você não prevalecerá contra ele, mas certamente cairá diante dele. Olha a astúcia dessa mulher. Esther capítulo 6, versículo 13. E após que ele teve a execução de Amã, a tradição narra que Zeres fugiu em desgraça, amém? Acompanhada de seus 70 filhos sobreviventes. E ela foi forçada a mendigar de porta em porta por uma reviravolta dramática para a esposa de um homem que anteriormente era um dos principais ministros do reino, como nós lemos lá no livro de Esther, capítulo 9, versículo 10 e 14. Agora você pode me perguntar, mas pastora, o que nós podemos aprender com Amã na Bíblia? O significado bíblico de Amã oferece lições valiosas sobre o comportamento a evitar. O seu exemplo, embora extremo, nos ensina, querida igreja, não fazer. Amém? O que você não pode fazer, o que não fazer. Primeiramente, Amã ilustra o perigo do orgulho. Ele era um homem extremamente o quê? Vaidoso. A sua ocorrência, querida igreja, ao desrespeito de Mordecai, revelou o quanto o seu orgulho estava ferido, e esse orgulho inflamado, querida igreja, levou a tomar decisões drásticas e cruéis, e isso, querida igreja, mostra como o orgulho desmedido pode nos conduzir a ações destrutivas. Isso é sério, querida igreja. Amã também nos alerta sobre o perigo do elogio. Amém? Embora receber reconhecimento pelo nosso trabalho não seja errado, quando passamos a depender dele para a nossa satisfação pessoal, querida igreja, podemos cair na armadilha do orgulho, como Amã fez. Então, o desejo incessante por elogios cegou Amã e levou a cometer atos extremos para manter o quê? A sua posição e a sua influência. Então, seja, querida igreja, os homens caem mais pelos elogios do que pelo ataque do inimigo. Você sabia disso? É verdade, né? E quem não gosta de elogios, né? Por isso que é um perigo, né? Além disso, Amã é um exemplo claro dos perigos de vingança. Deus nos ensina que a vingança pertence a quem?
a Deus, a ele, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Amã, ao buscar punir Mordecai, poderia ter resolvido o conflito de maneira mais pacífica, mas a sua sede de vingança o levou a tramar o genocídio, amém? A vingança, além de ser um veneno que nos prejudica mais do que os outros, pode acabar voltando contra nós. Igreja, estou encerrando. Como aconteceu com Amã, executado na própria força que havia preparado para Mordecai. Igreja, o orgulho, o desejo de elogio, a vingança, querida igreja, pode levar à nossa própria ruína. Devemos deixar a justiça e a vingança nas mãos de Deus. Amém? Amém. Que pena que não deu para gravar tudo, amém? Não sei por qual motivo. A live perdeu um bom pedaço da palavra de Deus, mas nada nos impede de sair daqui mais do que vencedor. E se a palavra hoje veio sobre a respeito de Amã, é porque você precisa conhecer quem é o teu inimigo. Muito menos você sabe que só existe o inimigo, mas não sabe quem ele é, o que ele é capaz de fazer, não sabe o que ele foi, sabe, no passado, não sabe, o presente do seu inimigo, nem o futuro do seu inimigo. E hoje nós aprendemos, amém, a respeito dos 10 fatos sobre o perverso Amã, amém, que ele tinha feito um decreto para destruir todos os judeus, desde criança, velhos, jovens, todos, irmãos, seria morto em apenas uma data que ele escolheu. Amém? E hoje Deus está falando para você que o inimigo, a qual planeja, amém, não somente a tua morte, mas a morte de toda a sua família, de todos os teus, vai cair aqui nesta noite. Amém? Aquele que preparou, aleluia, a forca, para que você fosse enforcado, quem vai cair nesta forca vai ser o teu inimigo, Amã e os seus filhos. Amém? Ou seja, então não é só uma pessoa que tem lutado contra a tua vida. Amém? Você viu que depois, né, que Amã foi enforcado, né, Zeres ainda ficou com 70 filhos. Amém? Então você pensa que o inimigo, amém, ele vai se dar por vencido? Você pensa que o teu inimigo vai se achar que na tua vida ele não vai poder fazer nada? Não. O diabo, ele é astuto. Amém? Por isso que você tem que se preparar. Aleluia. Graças a Deus que Deus levantou a rainha Esther. Deus levantou Mordecai. Aleluia. Deus deu sabedoria e entendimento para que eles pudessem reverter, amém, o decreto que Amã tinha feito, porque todas as leis que foram feitas ali não poderia ser revogada. Mas graças a Deus, que sempre Deus, ele dá uma saída para os nossos problemas. Aleluia. E Deus fala assim para você, está na hora de você despertar, que os seus inimigos são maiores daqueles que você possa imaginar ou pensar. Aleluia! E você tem que saber com quem que você está lidando. Você tem que saber de que maneira você deve agir. Aleluia, glórias a Deus, porque, irmãos, o que Amã fez foi uma coisa que ele planejou, arquitetou, não foi assim de uma noite para o dia, não. Ele planejava a destruição dos judeus há muito tempo, aleluia, ele só estava esperando o momento certo, o dia certo, qual foi o 13 dia de Adar, aleluia, que todos os judeus seriam destruídos. E Deus está dizendo para você, está na hora de você se levantar. Está na hora de você se reerguer, se levantar. Amém? Porque o nosso Deus pelejará por você. Amém? Mas para Deus pelejar por mim, por você, você também tem que aleluia, não ficar da maneira que você se encontra, mas tomar uma posição. Foi isso que Esther fez. Esther não se acomodou. Ela poderia ter livrado apenas sua própria pele. Poderia ou não poderia? Poderia, mas ela não fez. Ela não pensou só nela, mas ela pensou em todo o seu povo. Ei, quem sabe você só está pensando só em você mesmo, em querer livrar somente a sua pele. Que espírito de orgulho é esse? Amã foi tão orgulhoso que ele determinou a morte de todos os judeus, seria exterminado da face desta terra.
Mas só que Amã não sabia que aquele que ele ia exterminar era o povo a qual Deus escolheu. Aleluia. Está na hora de você despertar, não pensar só em você. Quantos, aleluia, o diabo ele quer matar. E se você fraquejar, aleluia, quantos, aleluia, o diabo vai conseguir vencer, exterminar, matar, porque todo mundo sabe do versículo de cor salteado, que o diabo ele veio aqui nessa terra para quê? Para matar, roubar e destruir o que ele mais tem feito. Amém? No nosso dia a dia. Amém? Está na hora de nós se levantarmos, meus irmãos, irmãs. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos uma escolhida de Deus. E hoje, nessa Santa Ceia, quanto que o inimigo lutou para que não pudesse participar do corpo e do sangue de Cristo. Quantas coisas o inimigo deve ter soprado na tua mente e você acha que é o teu pensamento. Quantas coisas ele colocou um desejo no teu coração e você pensa que é o seu desejo e é o desejo maligno. Porque Deus jamais vai falar assim para você, olha, não participa da Santa Ceia, não. Ele vai falar para você participar. Porque é participando que você vai ter fortalecimento espiritual. Santa Ceia é um alimento espiritual para os cristãos. Amém? Muitas vezes o inimigo ele coloca impedimento de todos os jeitos para nós não irmos para a presença de Deus, para a casa de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, nós não podemos dar, sabe, ouvido à voz de terceiros. Quando eu falo terceiro, dá o seu ouvido para Satanás. Mas dá ouvido à voz de Deus. Você já escutou a voz de Deus nesta noite? Você prestou atenção na palavra que Deus mandou? Que o inimigo a qual está lutando com você não é um inimigo fraquinho, não é um inimigo, aleluia, um Zé Ninguém. Você entendeu que o teu inimigo, ele está preparado para te destruir? Ele está ali, ó, sabe, de sentinela, preparado para poder tragar vidas. Que o seu pensamento não possa ser um pensamento do mal. Amém? Nós não podemos deixar o inimigo, aleluia, colocar pensamentos destrutivos na nossa mente e nem no nosso coração. Aleluia. Está na hora de você posicionar. Esther, irmãos, ela se posicionou, se levantou, reuniu com as suas criadas e abriu um jejum, orando para que Deus desse, aleluia. Sabe o que, irmãos, que ela estava pedindo que Deus desse para ela? Livramento. Não somente para ela, mas para todo o seu povo. Ei, quando você clamar, não peça só por ti, não. Peça por aqueles, aleluia, que talvez nem sabe orar, nem sabe pedir, não sabe nem se posicionar na presença de Deus. Querida igreja, eu deixo essa palavra para o teu coração aqui nesta noite. Aprenda a conhecer quem são o teu inimigo. O teu inimigo, irmãos, aleluia, eu sei que ele é um espírito. Você não consegue ver ele, a não ser se você tem os dons mais excelentes do Espírito Santo. Mas esse espírito sempre vai usar alguém. Ele precisa de um corpo para ser usado. Ele precisa de uma vida para ser usado. Para se investir contra a tua vida. Mas que você possa usar as armas certas, no momento certo, na hora certa, amém? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Eu agradeço pela essa oportunidade que Deus me dá aqui nesta noite, amém? Com bastante dificuldade, um pouco para falar, mas nada nos impede de sair daqui mais do que vencedores, amém? Na presença do Senhor, amém? Aleluia, muitas vezes, irmãos, não é fácil fazer a vontade de Deus. Embora é gostoso fazer a obra de Deus, mas muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes o inimigo ele vai tentar de todo jeito, de todas as maneiras, de todas as artimanhas, para te paralisar,
para que você não venha fazer a vontade do Senhor, mas que hoje você se levante. Tome essa posição, seja uma rainha Esther, seja um Mordecai aqui nesta noite. Você foi o escolhido, você foi a escolhida, aleluia, para defender o seu povo. E que povo é esse? O povo que vai morar no céu, amém? Vamos ficar de pé, amém? Eu agradeço a todos que estiveram comigo ao vivo nesta live, que Deus te abençoe grandemente a sua vida, compartilhe, amém? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, amém? Deixe o seu like para que o YouTube possa, aleluia, levar para milhões e milhares de pessoas que precisam ouvir esta ministração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? Glória a Deus. Bate palma bem forte para Jesus. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.